Boa tarde, pessoal da Rede Soberania, Brasil de Fato. Hoje vamos ter um bate-papo com o advogado trabalhista, político gaúcho, ex-secretário de Estado no governo Olívio, ex-vereador, ex-deputado estadual, fundador de 2 partidos, né? PDT e PSOL, e também já foi conselheiro federal da OAB, Pedro Ruas. Tudo bem, Pedro? Prazer te receber aqui na Rede Soberania, onde estamos ao vivo, né? E vamos gravar também para o Brasil de Fato, onde depois vamos disponibilizar esse papo no nosso canal do YouTube. E o nosso objetivo hoje, enfim, é conversar um pouco sobre a rede da legalidade. Recentemente foi lançado um filme, né, Legalidade, do Zeca Brito, o diretor gaúcho, trazendo à luz essa história tão pouco conhecida aqui no nosso estado, né? Em que o Brizola criou uma rede de rádios e fomentou um movimento em defesa da democracia em 1961 para garantir a posse do Jango. E, bom, para começar eu queria que tu nos falasse um pouco o que tu achou do filme. Olha, Kátia, primeiro eu quero dizer da minha alegria com essa promoção do Brasil de Fato. E estamos ao vivo na Rede Soberania, o que é uma grande honra. Um abraço a todas, a todos. Então fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade. E indo direto ao tema da tua pergunta, Kátia, eu digo o seguinte: eu achei o filme do Zeca Brito muito bom. Muito bom porque ele traz, né, para quem gosta de cinema como eu gosto, e quem gosta de história, e particularmente dessa parte da história, o diretor coloca uma história ficcional, né, na frente, e como pano de fundo a história verdadeira do país e do Estado, que é a legalidade. E eu pude identificar ali inúmeros digamos assim, personagens da história que eu tive a alegria e a honra de conhecer e conviver. Conheci pessoalmente, pude conviver, e são inúmeros casos: o Fontorinha, o Hamilton Chaves, o então Major Neme, depois Coronel Neme, além do próprio comandante Brizola. Então, e eu sabia bastante, Kátia, sobre a legalidade, não só por relatos, como também por estudo. E eu acho que o filme, né, ele é extraordinário, é uma atuação marcante também do Leonardo Machado, a quem eu rendo minhas homenagens. Foi o último filme que ele gravou. Lamentavelmente perdemos o Leonardo, um grande ator gaúcho e brasileiro. E é um filme extraordinário. Mesmo a história ficcional, que serve, digamos, para justificar o conjunto dos dados históricos que são trazidos no período de 61, ela também tem alguns elementos possíveis de serem reais. Eu vou explicar. Aquela jornalista, para quem viu o filme, né, a jornalista que é interpretada pela Cléo Pires, era na verdade uma agente da CIA, na ficção ali. Porém, em 61, era muito comum agentes da CIA aqui infiltrados, via de regra, né, assumindo papéis no jornalismo. Nem só no jornalismo, mas havia muito no jornalismo, ou havia muitos no jornalismo. Então a própria parte ficcional da história do filme, da narrativa, perdão, do filme, ela é passível de ser verdadeira. Não aqueles personagens exatamente, mas outras e outros tantos que desempenharam aquele papel, que eu acho um papel muito ruim, claro, né? Que eram agentes de potência estrangeira, espionando aqui, basicamente, os passos do Dr. Brizola, que era visto como uma grande ameaça pelo Império Americano. O filme ele entrou em cartaz, mas entrou em cinemas, né? Cine Bancários, Casa de Cultura Mário Quintana, enfim, não entrou em cinemas de grande circulação, né? E agora a gente teve a prova do Enem falando sobre a democratização do cinema. Esse é um filme, enfim, na minha opinião, que deveria ser visto por um grande público e ser passado nas escolas, enfim. Como tu acha que a gente pode fomentar, né, esse debate desse filme? Bom, o Brasil de Fato e a Rede Soberania já estão fazendo isso agora, né? Eu acho que divulgando a importância do filme, isso, Kátia, já é um papel que vocês, né, estão desempenhando de forma intensa. Eu acho que quanto maior for a divulgação, melhor para o filme e melhor para a formação cidadã das pessoas.
Porque a legalidade é um episódio histórico que nunca foi estudado no Brasil. Há uma coincidência. Depois que ocorre o episódio, 3 anos depois há o golpe militar de uma ditadura brutal, onde falar Brizola ou falar legalidade podia dar cadeia. Então não houve um estudo. Na minha geração, eu tinha 5 anos em 61, eu sou de 56. Quer dizer, na minha formação, que existia o primário, o ginásio, o científico, que foi todo no período da ditadura militar, não se falava nisso. Na minha casa se falava porque, bom, meu pai era brizolista, minha mãe era brizolista, enfim, então a gente tinha conhecimento disso. Mas eu sei que ninguém falava, e eu era recomendado a não falar também. E até para as crianças era perigoso. Portanto, nós sabemos que existe uma lacuna no conhecimento das nossas crianças, adolescentes, jovens em geral, e da população como um todo, que é justamente saber sobre esse episódio extraordinário. Eu considero o maior levante cívico da história do Brasil, a legalidade. Nos conta um pouco mais sobre esse episódio. Bom, apesar de tu ter 5 anos, o teu pai, na época, participou desse episódio e estava dentro do palácio junto com o Brizola, né? Sim. Seu Isnar Camargo Ruas. Isso. Mandar um abraço para o seu Isnar. E ele, na época, como tu me contasse, era editor de economia do Correio do Povo. Exatamente. Né? E estava lá junto com o Brizola. Exatamente. O pai, inclusive, o pai está com 88 anos hoje, eu tenho 63. Quando o pai fez 25 anos, eu nasci. Então, eu sempre sei a idade dele por isso, né? Eu sou 25 na minha idade dele. Mas, além claro, de ter aquelas lembranças da infância, eu tive a oportunidade, em comum, singular, de conviver muito com o Dr. Brizola. E esse convívio, né? E não que ele fosse muito dado a falar sobre o passado, mas eu tinha paciência, né? Eu tinha tempo, nós convivemos muitos anos, muito intensamente, diariamente. Foram quantos anos, Pedro? Olha, foram ao todo 26 anos. Desses 26, digamos que os últimos 15 com muita intensidade. Então, e eu pude aí, né, através dele, estudar bastante, saber bastante sobre a legalidade e outros também, né, digamos, livros que surgiram, escritos, textos. Eu destaco aqui o Flávio Tavares e o Juremir Machado, mas há outros tantos que falaram, escreveram. O Alcir Cheuich me falou muito sobre isso. O Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, o gaúcho, ele participou bastante da legalidade também, me falou muitas coisas, enfim. Todo mundo que tinha algum conhecimento, Flávio, além do Flávio, o Índio Vargas, uma pessoa extraordinária de participação na legalidade. Então, o Lauro Agman, se eu for lembrar aqui de tantos, né? Mas enfim. E um episódio que me interessou muito, e me interessa até hoje bastante, e acho que o filme faz esse resgate. Nós temos, Kátia, para entender a legalidade, eu acho que quem nos acompanha nesse momento, tem que perceber o seguinte: em 61, nós vivíamos o auge da Guerra Fria no mundo, no planeta. Nós vimos da Revolução Cubana em 59. Em 61 nós temos um movimento importante, por quê? Porque ali há uma renúncia absolutamente inesperada. A renúncia do presidente Jânio Quadros foi algo que caiu como uma bomba no Brasil e no mundo, em agosto de 61. E naquele momento, o vice-presidente da República, eleito, e aqui eu abro um parênteses, Kátia, para dizer o seguinte: naquele período, presidente e vice concorriam em chapas separadas. Então, o João Goulart, o Jango, ele foi eleito vice-presidente, numa chapa separada, com mais votos que o Jânio Quadros. Então, ele, na chapa do PTB, e como ele tinha sido eleito também antes, vice-presidente do Juscelino Kubitschek. Era a segunda vez que o Jango era vice-presidente. Mas quando o Jânio renuncia, o Jango está em visita diplomática à China. E há uma posição aqui dos militares brasileiros, né, tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, quanto os setores mais conservadores da sociedade nacional, de que o Jango não deveria ser o presidente da República.
porque o Jango era um comunista notório, enfim, o Jango não era comunista, o Jango inclusive era um fazendeiro de São Borja, com terras no Uruguai, enfim, não tem... Mas era a visão das elites dominantes naquele período, de que o Jango era um comunista, tipo agora, né? Todo mundo que não concorda com determinadas ideias passa a ser comunista. E não que seja defeito ser comunista, eu me considero assim. Então, não vejo nenhum problema em ser comunista, mas era um, digamos assim, era algo que importava na impossibilidade do Jango tomar posse. Em 25 de agosto, dia do soldado, o Dr. Brizola recebe essa informação de que esses militares, setores militares, não concordariam com a posse do Jango. E ele imediatamente, eu acho que esse é um dado extraordinário do Brizola, assim, ele percebia, e ele sempre falava sobre isso, um político tem que ter a consciência do momento histórico que vive e se portar de acordo com isso. Isso aí é uma lição dele, assim, para mim e para sempre. Eu acho extraordinário isso. O momento histórico que vive o político e o que ele deve fazer. O Dr. Brizola não utilizava a expressão cenários, ele falava diferente, ele dizia assim, os desdobramentos da realidade. Então ele dizia assim, a partir daquele momento que se vive, daquelas circunstâncias, o que poderá ocorrer? Pode ir para cá o caminho, pode ir para cá, pode ir para cá, e nós temos que ver qual é o melhor para o povo brasileiro e adotar uma postura coerente com isso. Essa era a grande lição dele, para mim, definitiva. Então, ele né, com aquela informação, Kátia, que era uma informação, era uma bomba atômica a informação, né? O vice-presidente não vai tomar posse. Bem, o vice-presidente era amigo pessoal, era companheiro de ideais, de ideias, era companheiro de partido do Brizola, era gaúcho também, eles eram cunhados. O Brizola era casado com a dona Neuza, irmã do João Goulart. Então havia toda uma relação, né? E o Brizola, recém-chegado do encontro em Punta del Este, né, no Uruguai, com o Che Guevara e outras lideranças da América Latina. O que é verdade. Exatamente. O Brizola, aliás, o Brizola conheceu o Guevara no Uruguai, em Punta del Este. Conhecia, claro, se conheciam de nome, digamos, e o Guevara, a liderança mundial que era, e o exemplo que ficou. Mas lá conversaram muito em Punta del Este e tiveram, assim, digamos, um ótimo entendimento nas ideias, no que fazer, né? As ideias, digamos assim, das encampações ou nacionalizações realizadas em Cuba e que o Brizola adotou aqui, né? O Brizola encampou a Bondanshire e criou a CE. Encampou outra multinacional, a ITT, e criou a CRT. Então tinha uma linha de aproximação, assim, né, da visão brizolista de governar com a visão cubana. Mas isso não tinha uma relação direta com o Jango. Havia uma relação indireta, talvez, né? E há esse movimento contra o João Goulart, e o Brizola toma uma posição forte, fortíssima, exatamente na coerência. O Brizola não tinha 40 anos nessa época, tinha 39. Então, o Brizola era de 22, nós estamos em 61, tinha 39 anos de idade. É importante salientar isso, né? Sim. A juventude do Brizola, de um governante que liderou o Brasil inteiro naquele momento. Mas ele toma a decisão, né, e faz um manifesto, divulga um manifesto pela posse do João Goulart, a posse do Jango. E muitos veículos de comunicação, principalmente rádios, jornais, evidentemente, mas principalmente rádios, divulgam o manifesto brizolista a favor da posse de João Goulart. Uma única rádio não transmitiu aquele manifesto, a Rádio Guaíba. Posição do Dr. Breno Caldas na época, o Breno Caldas tinha uma posição de contestação ao Brizola no governo. Então, a Guaíba não transmite por conta da posição da família Caldas e particularmente do Breno Caldas, que era o chefe ali daquele grupo jornalístico. Bem, todas as emissoras que transmitiram o manifesto foram impedidas de funcionar.
eles tiravam na época os cristais, que era a maneira de fazer uma rádio entrar no ar. Todas foram impedidas de funcionar, por determinação dos militares, dos ministros militares. Portanto, a Guaíba não foi impedida de funcionar, porque ela não transmitiu o manifesto. Esse é um dado super interessante. O que o Brizola faz? E eu estou resumindo bastante, né? O governador Brizola, ele chama, né, o conjunto, quando ele vê que há necessidade do enfrentamento de ideias para a opinião pública e sabe lá onde isso iria terminar, ele chama os seus companheiros, em boa parte assessores também, e lutadores sociais de diversas outras origens, que não a dele, enfim, ou também da dele, e toma uma decisão seríssima, né? Ele manda que se pegue o material, eu chamo aqui de cristais, mas é um pouco mais do que isso, né? Todos os equipamentos, né? Os equipamentos necessários. Transmissor. Isso, da Rádio Guaíba, que tinha muita potência, e leva tudo para o porão do Palácio Piratini, aqui perto de onde estamos agora. Nós estamos aqui no Solar dos Câmaras e logo adiante é o Palácio Piratini, que foi inaugurado em 1910, no governo Borges de Medeiros. Mas enfim, o Brizola leva para o porão do Palácio e começa ali a rede da legalidade, também chamada na época de cadeia da legalidade. Cadeia seria um conjunto, né, de emissoras capitaneadas pela Rádio Guaíba e a partir da visão e do comando político do Dr. Brizola, do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E aquilo se transformou no que eu digo, repito aqui, o maior movimento cívico da história do Brasil, lamentavelmente pouco ou nada estudado, porque depois a partir de 64 tivemos o golpe militar e a brutal ditadura militar no Brasil, que impediu o conhecimento de gerações, e até agora, desse episódio heróico nacional. Mas, Kátia, a partir daquele momento, o Brizola começa a colocar, gradativamente, com muita intensidade, um chamamento à população do Rio Grande e do Brasil para o cumprimento da Constituição, o cumprimento da lei. Por isso o nome, legalidade. Cumprir a lei. No impedimento do presidente da República, quem tem que assumir e governar é o vice-presidente, que foi eleito para isso, e saliento mais uma vez, inclusive em chapa separada. Ele não era um vice eleito pelo prestígio do presidente. Não. Ele era um vice eleito pelo seu próprio prestígio, porque ele concorreu a vice em chapa separada do presidente. Eleito pela aliança lá da UDN, o Jânio Quadros, e o Jango eleito pela aliança do PTB. Concorreram em chapas separadas. Esse é um dado importante de reflexão. A legitimidade do Jango, que era extraordinária. Quanto mais tu fala, Pedro, assim, mais me vem a comparação com o momento atual, né? Com o que a gente está vivendo, né? Porque teve a questão da cadeia e todo o movimento que isso suscitou, né? Das pessoas virem para frente do palácio, ocuparem a Praça da Matriz, criarem comitês, né? Nos bairros, enfim, nas cidades, comitês de mobilização em defesa da democracia, da Constituição. E hoje a gente está vivendo novamente esse movimento, né? Semana passada mesmo lançamos, tivemos um evento aqui na Assembleia, que foi da Frente Ampla em Defesa do Brasil, que tu estavas, justamente em defesa da Constituição, né? Eu acho que nós não temos, claro, como nós não temos a liderança de um Leonel Brizola e não temos as circunstâncias de 61, mas tu tens razão, Kátia, toda, de que nós devemos buscar nesse episódio um grande exemplo a ser seguido, né? E de conscientização. Aqui onde nós estamos, aqui próximo, na Praça da Matriz, Brizola reunia diariamente mais de 100 mil pessoas para ouvi-lo na sacada do Palácio. Então as pessoas ouviam e começaram a ouvir no Brasil inteiro, pela cadeia da legalidade, o conjunto de rádios que transmitia as posições brizolistas, e aquilo começa a ter, né? Teve um desdobramento em Pernambuco, Amazonas, enfim, começa a ter no Maranhão e no Rio de Janeiro, e aquilo fica forte. Há uma reação também duríssima de parte dos setores militares, começa a haver inclusive ameaças, né?
fortes, intensas, e até mesmo de bombardeamento do palácio. Até nesse nível chega, e o Brizola organiza então aquilo que era um grande episódio de resistência popular. E ele parte para algo que, bem, naquelas circunstâncias, naquele momento, era o que podia ser feito. Para além da conscientização do povo, também armá-lo. E o Brizola busca, dentro das condições precárias da época, armar a população. É famoso o episódio dos revólveres Taurus, acho que foram mais de 10 mil distribuídos, boa parte pessoalmente pelo governador Brizola. Um deles meu pai recebeu, sempre teve muito orgulho disso. Mas, e naquele momento, armar a população também era simbólico. A população do Rio Grande vai resistir, pelo menos. Mas a resistência já tinha nível nacional ali. Tanto que depois, percebendo essa realidade forte, intensa, o comandante do Terceiro Exército, e aqui eu já estou pulando algumas etapas, né, mas a gente retorna depois, ele acaba, digamos assim, fechando com a ideia de que Jango deveria tomar posse, e isso era cumprir a Constituição Federal. Claro que o Brizola, com o Terceiro Exército já apoiando, não tinha mais nada que pudesse separá-lo da vitória. Mas é relevante salientar, Kátia, que antes disso, isso foi no último momento, todo o preparativo era de uma resistência heróica, com muita chance de grandes sacrifícios, a começar pelo próprio governador, que se recusava a sair do palácio, andava permanentemente com a metralhadora, e quando veio a informação de que haveria confronto armado, Brizola falou para alguns ministros militares, gravou e falou também no próprio telefone. Eu sei que com o general Costa e Silva ele disse, aliás mandou longe o Costa e Silva, ele disse, olha, a população está armada. O primeiro tiro contra brasileiros, mesmo que estejam defendendo a posição norte-americana, não será nosso. Não será nosso. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, serão todos nossos. Nós resistiremos até o último homem, expressão dele na época, até a última bala. Nós resistiremos. Nós lutamos pela legalidade e somos a resistência do povo brasileiro. Aquilo era muito forte vindo do Brizola. Então aquilo trouxe muita gente também. Quando começa a haver manifestação de governadores, quando começa a haver manifestações populares também em outros estados, além do nosso, e de forma intensa até, isso começa a assustar também o comando militar, os militares. E eles começam a buscar algumas alternativas, né? Nós temos que imaginar, Kátia, que na época nós não tínhamos a facilidade de comunicações que temos agora, né? Que uma pessoa pode pegar um celular e ligar para o outro lado do planeta, e a Terra é redonda, mas não dá para fazer isso, porque não havia essa facilidade de comunicação. Então o próprio contato com o João Goulart, com o Jango era muito precário, era muito difícil. E aí naquele momento o Brizola tinha que decidir as coisas com as pessoas que podia decidir, mas a decisão estratégica, né, a mais importante, e não cada momento especificamente, mas a decisão, digamos, finalística, era resistir e não aceitar as condições daquilo que Brizola denominava como um golpe dos gorilas, né? Os gorilas eram aqueles oficiais militares vinculados ao que ele chamava de poder Yankee, que era o Império Norte-Americano. Como várias pessoas estão se manifestando aqui, eu já quero dizer que a Jurema Josefa, que entra pela Rede Soberania, e nos dá um dado importante histórico. Beijo, Jurema. Eu estou fazendo aqui um resumo, né, Jurema? O povo organiza ali no Mata Borrão, que era na Borda de Medeiros, um local que era de distribuição de material, distribuição de cartazes, chegou a ser de distribuição de alimentos também, para os voluntários da legalidade, e também de armas. Ali a pessoa recebia o revólver, né, dava um recibo, e era chamado de soldado da legalidade. A correta observação da Jurema foi exatamente assim. Então a gente vai até o final e retorna um pouquinho para dizer que há pessoas, e eu falei antes aqui
no então Major Neme, Hamilton Chaves, Fontorinha, Índio Vargas e tantos outros que foram ali, tiveram um papel destacadíssimo. E há um momento que eu queria salientar, há um momento em que há uma decisão dos ministros militares de bombardear o palácio. E é algo que... Né, o filme, inclusive, mostra, né, uma tensão entre a dona Neuza e o Brizola em relação a isso. O que o governador Brizola me contou desse episódio? Ele toma a decisão, que combinava muito com ele, né, de ficar no palácio. Eu não saio do palácio, se vão bombardear, eu estarei dentro do palácio. Enfim, e ficou. E ele tinha 3 filhos. E a primeira-dama, dona Neuza Goulart Brizola, ele pede, né? Ele pede para ela que ela então vá com os filhos, porque não, ele dizia assim, bom, alguém tem que criar as crianças, né? Então ela iria para casa, enfim, veio o automóvel. E no último momento ela coloca as crianças no automóvel e volta. E diz, não, eu vou ficar contigo. É emocionante esse episódio, é difícil, a gente fica com uma coisa na garganta aqui. E ela ficou com ele, contra a vontade dele. As crianças foram sozinhas para casa. E eles ficaram ali para o que fosse acontecer, enfim. Claro que naquele meio tempo há várias pessoas, o Calixto relata isso bem num documentário sobre os 40 anos da legalidade. Há pessoas trabalhando para que não ocorra o bombardeio, inclusive dentro das Forças Armadas e particularmente nas patentes mais baixas das Forças Armadas. Na aeronáutica há um levante ali de soldados, cabos e sargentos. Eu não sei se na aeronáutica se usa a expressão cabo, né? Aí falta conhecimento técnico para mim nesse caso. Mas enfim, eu vou dizer sargentos, né? E eles furam os pneus das aeronaves que, com os pneus furados, não poderão decolar para bombardear o palácio. E prendem os oficiais superiores. Isso é importante, aí Luiz Miller, esse dado, porque é uma revolta popular mesmo ali. Um episódio popular, histórico, da maior relevância, porque há uma mudança, assim, percebendo a circunstância histórica, né? O subordinado na hierarquia militar, ele assume um comando a ponto de prender o seu comandante, para impedir o massacre. Ia ser um massacre no palácio. Várias pessoas. Ou seja, se colocam ao lado do povo. Ao lado do povo. Ao lado do povo. Nós vimos agora no Chile vários momentos em que há soldados que acabam indo comemorar com o povo nessas manifestações modernas, contemporâneas, de hoje, de ontem, de anteontem aqui, na América Latina, onde soldados chilenos comemoram com o povo chileno, abraçam, brincam, dançam. Eu tenho visto, né? Tenho recebido muitas imagens assim emocionantes. E aquele é um momento derradeiro, onde não há o bombardeio e há uma mudança da posição do Terceiro Exército. Portanto, uma decisão de apoiar a legalidade. E a partir dali, bem, o povo brasileiro cresce muito em termos assim de protagonismo, e essas forças militares reacionárias, enfim, e as elites brasileiras, elas são naquele momento, naquelas circunstâncias, vencidas por isso. O episódio não termina aí, mas naquele momento é assim que funciona. E se vive, né, um momento no país, nesses anos, das reformas de base, né? O Brizola mesmo era um defensor da reforma agrária. Sim, né? Sempre foi. Hoje, a reforma do banhado do colégio foi a primeira do Brasil. Muitas vezes eu me pergunto, né, o que teria sido o Brasil se tivéssemos continuado, né, com essas reformas? As reformas de base foram, digamos, uma grande bandeira do João Goulart. Inspirado no Brizola, é verdade, mas ele levou para o plano nacional isso. Então havia a reforma agrária, que eu acho que é a mais importante, a bancária, havia outras tantas reformas, mas uma que eu dou muita importância é que foi uma reforma, um projeto de reforma, mas já protagonizado por uma pessoa que é bom fazer justiça, o deputado federal da época, o Nírio Machado. Ele fez o primeiro projeto, encampado pelo Jango nas suas reformas de base,
contra a remessa dos lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Que isso era indiscriminado, ou seja, não havia nenhum limite, quase como hoje, né? E o Jango, e aí tem o projeto do Nírio Machado, mas o Jango trazia nas reformas um limite, fazendo uma relação direta entre o investimento feito no Brasil e o que iria sair de volta para o estrangeiro. Ou seja, limitando bastante o que saísse, porque eram riquezas nossas. As reformas são inúmeras, as propostas, mas as reformas de base do Jango vão servir de pretexto depois, em 64, para o golpe militar que o tira do poder, da presidência, o exila, e segundo muitos, dentro da Operação Condor, acaba com a sua própria vida. Mas voltando ainda a 61, Kátia, nós temos ali esse momento em que esse protagonismo extraordinário que o Brizola assume, ele tem um amparo popular imprescindível. Ele mesmo dizia. O Brizola narrando, por óbvio que é bem mais interessante por vários motivos, mas por uma questão central. O Brizola narrando, ele dá todo o protagonismo ao povo. Eu tive a honra, a felicidade de poder ouvi-lo contando da legalidade, todo o protagonismo é do povo. Ele coloca desde o início até o final. Ele era apenas um agente das ideias que vinham do povo. Então é algo extraordinário ver o Brizola falar sobre isso. Extraordinário, inesquecível. E de fato, o protagonismo do povo é extraordinário, porque sem esse apoio popular, como é que ia fazer? Não haveria legalidade que funcionasse. Não haveria movimento nem liderança que pudesse alterar a realidade política histórica do Brasil. Mas houve o apoio. E houve as pessoas todas. Aí foi algo assim, né, massificado realmente, e que todos queriam o cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição Federal, um amor pela Constituição Federal. E eu faço uma vinda para os dias de hoje, onde o que diz a Constituição ou o que não diz é totalmente irrelevante no momento presente, nós, contemporâneo, porque as pessoas não se interessam por isso, e tanto faz ou tanto fez, e não é assim. Nós temos a chamada Constituição Cidadã de 88, e ela é o quê? Ela é de um jeito, um dia que o Supremo pensa de um jeito, um dia que pensa de outro. Bem, ali havia um conhecimento pleno. As pessoas conheciam e queriam o cumprimento da lei. E havia alguém eleito para ser vice-presidente que, naquelas condições de renúncia, deveria ser o presidente. Era João Goulart. Então eu acho que esse movimento da legalidade, e aqui eu volto um pouquinho ao filme, Kátia, ele é extraordinário. E o filme resgata. Ele resgata, sim. Ele é muito bem feito, com um orçamento bem baixo. Bem baixo. E ele traz, no seu pano de fundo histórico, muitos elementos que deveriam ser estudados e devem ser do conhecimento de todos. Nessa época também, culturalmente era muito rico, né? Nós tínhamos os centros populares de cultura do movimento estudantil, da UNE, enfim, havia uma efervescência social muito forte no Brasil, né? Sim, muito forte. E se vivia um ambiente democrático, mas sempre havia essa tentativa já de golpe dos militares. Isso é uma vocação golpista que, lamentavelmente, as nossas Forças Armadas têm, e não são todos, mas é uma tradição histórica das forças. Isso se manifestou em alguns momentos, se manifestou com fracasso em 61 e com sucesso em 64, além de outros exemplos que a gente poderia dar. Mas, ou seja, de 61 a 64 continuou ali a montagem do golpe. Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza. Em 61 ele não ocorreu. Né? O povo liderado por Brizola não permitiu. Mas depois ele vai acontecer de forma dramática, trágica e cruel. Depois de 64. Bom, desses anos todos que tu conviveu com Brizola, trabalhou com ele diretamente, para ti qual o principal legado, né, do Brizola, do trabalhismo? Ele investia fortemente na educação, né, criou os CIEPs, tinha uma consciência da importância da comunicação, tanto que comprava muitas brigas com a Rede Globo, né? Foi o único direito de resposta no Jornal Nacional. Acho que muitos, né,
lavaram a alma ouvindo aquele direito de resposta lido pelo Cid Moreira. Então, para ti, assim, qual o principal legado do Brizola? Bem, nós estamos falando sobre um episódio específico, que é o episódio da legalidade, que ele é gigantesco. Do meu ponto de vista, nós falamos agora sobre um episódio específico, né, que é a legalidade, que é um episódio gigantesco e que deveria, sim, repito, ser conhecido, ser estudado por todos. Quando a gente fala em Brizola, bem, nós falamos aí vai além, né, aí vai bem além. Esse amor do Brizola pelo povo e o seu compromisso com os interesses populares em detrimento dos interesses das elites, me parece que é algo assim que marca essa trajetória de uma forma indelével. Agora, se eu fosse salientar uma obstinação brizolista, que me toca muito, eu chamei obstinação, né? É a educação. O Brizola tinha um conceito, já aqui no governo do estado, onde ele fez mais de 6 mil escolas, as chamadas brizoletas, escolas de madeira, enfim, mas que todos pudessem ter acesso ao ensino. O Brizola tinha um conceito que depois ele digamos assim, ele se torna superior com o conhecimento do Darcy Ribeiro, professor Darcy Ribeiro, que criou a Universidade de Brasília, enfim. Darcy Ribeiro, nosso grande sociólogo, antropólogo. Mas o Brizola tinha a seguinte ideia: não há igualdade social, mas nós podemos buscar essa igualdade através da igualdade de oportunidades a partir da infância, de educação. Então, a educação é que pode nos dar uma igualdade no futuro para os adultos. Dá para as crianças, para adolescentes e pode nos levar à igualdade. Portanto, ele formulava o seguinte conceito: a igualdade de oportunidades, e não quer dizer que todos vão aproveitá-las, né? Mas a maioria sim. A igualdade de oportunidades é uma obrigação do Estado. Estado em sentido amplo, né? Não é o Estado Rio Grande, Rio de Janeiro, não, Estado-nação. Uma obrigação do poder público. O Estado que hoje querem deixar mínimo. Isso, exatamente. A obrigação do Estado é dar igualdade de oportunidades, que vem basicamente via educação. Esse conceito que existia aqui no Rio Grande do Sul, no governo Brizola, depois no Rio de Janeiro, já com conhecimento extraordinário do Darcy Ribeiro, do professor Darcy Ribeiro, que eu ouvi falar sobre isso em 84, no Rio, quando eles criam os CIEPs, que é a chamada Escola de Turno Integral. É a escola onde a criança chega de manhã, tem a primeira refeição, que é o café da manhã, estuda, depois almoça, tem atendimento médico, odontológico, vai fazer seus temas assistida, vai ter educação física, vai jantar e vai para casa pronta. E isso o Brizola dizia e o Darcy Ribeiro dizia também. Eu vi ambos falarem sobre isso. Assim, de nada adianta passar lições para uma criança com fome, ou uma criança com dor de dente, tinha atendimento odontológico, ou uma criança com problemas tais que não consiga aprender. Então tem que dar também o suporte todo, que é a alimentação, que é o remédio, que é a assistência médica, que é a assistência emocional. Já havia psicólogos no CIEPs. E aí sim a criança pode aprender. E aí sim, Kátia, nós temos o conceito da igualdade de oportunidades. Porque nós não podemos ter, e temos no Brasil, lamentavelmente, em muitas situações, o chamado destino social. E isso é uma teorização do Darcy Ribeiro. O que era o destino social? O que é o destino social? É uma criança que aos 6, 7 anos ingressa numa escola de baixa qualidade ou nenhuma, e depois de 10 anos ela não tem nenhuma alternativa mais de disputar um vestibular numa universidade pública, um emprego decente, e vai ocupar as piores posições na sociedade. E aí o destino social que em 10 anos está traçado. Ao entrar, né, numa escola sem qualidade, sem nenhuma, ou de baixa qualidade, ela está, na verdade, tendo de parte do poder público o seu destino pessoal traçado. E é contra isso que lutava Brizola, e é contra isso que lutava Darcy Ribeiro. Então, se eu fosse destacar um aspecto assim da orientação brizolista de governo, que o Brizola era um grande gestor,
era essa obstinação, que eu gosto de usar essa palavra, que ele não usava, mas eu uso, com a educação. Como elemento, como forma, como a única maneira de dar igualdade de oportunidades para as pessoas. Dentro dessa visão que tu colocasse, né, do Brizola, da realidade e de compreensão da política, né, eu lembro aquela eleição em que ele disse, assumiu a chapa com o Lula, né, e todo mundo falava, não, agora vai engolir o sapo barbudo e vamos lá, né, juntar. Qual o ensinamento que isso nos traz para esse momento, né, em que é tão importante a gente criar frentes progressistas para enfrentar a ultradireita, né, nas próximas eleições? Olha, Kátia, é muito importante essa pergunta e eu aproveito para fazer um esclarecimento histórico aqui. Que eu estava com o Dr. Brizola em vários momentos, inclusive essa história do sapo barbudo, que não é como ficou conhecido. Em 89, quando o Brizola quase chega ao segundo turno, mas chega a Lula, em 2 dias Brizola, né, anunciou o apoio ao Lula e fez a campanha, e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, e no Rio de Janeiro, ele transferiu 100% dos votos. Isso é um dado extraordinário, histórico, né? E quando Brizola faz a declaração, que depois pegaram a história do sapo barbudo de um jeito que não é assim, veja só como foi. As fake news, né? Já vamos então esclarecer a fake news de 89. De 89. Em 89, Brizola diz assim, está na hora dessas elites, porque era Fernando Collor versus Lula, né? 89. Então diz o Brizola assim, está na hora dessas elites começarem a engolir algum sapo, que nunca engoliram. Sempre mandaram, desmandaram no país. Nós vamos fazer essas elites engolirem um sapo, sim, e dessa vez, um sapo barbudo. Essa era a forma de dizer que o apoio era ao Lula. Só que aí ficou o sapo barbudo isolado do contexto e foi utilizado de várias maneiras. A maneira correta, eu estava ao lado dele, foi essa. Como na história de quando ele comparou o Fernando Henrique ao Calabar e aí já veio o fuzilamento já. Eu estava do lado, mas não importa agora o momento para essa conversa, mas é que às vezes uma palavra ou uma frase tirada do seu contexto, ela vira uma coisa estranha e desconectada da realidade. Mas voltando ao que tu colocas, claro que sim, nós temos hoje, me parece, uma obrigação de lutarmos de forma intensa por uma unidade do chamado campo popular e democrático, que vai desde os setores, repito, democráticos, passando por todas as matizes ideológicas até esquerda, ultra-esquerda, enfim, e pode ter setores mais comprometidos, mais compromissados, perdão, que é melhor dizer, mais correto, mais compromissados com o futuro do país e nos livrar das garras do fascismo, enfim, que é o projeto desse governo federal. As coisas ruins que acontecem hoje, Kátia, ainda não são a parte pior que eles querem. Então nós temos que ter, sim, um grau de unidade, e acho que a legalidade e o Brizola são uma inspiração para isso. E o Brizola posterior à legalidade, né, também. O Brizola de 89, o Brizola de 98, quando foi vice do Lula. O Brizola de vários momentos de uma vida de coerência, de luta pelo povo, de honestidade e de dedicação à causa pública. Eu acho que esse exemplo de luta contra um grande inimigo do povo brasileiro, e que, portanto, é inimigo comum, tem que nos inspirar e nos fazer agir corretamente na política de hoje. Eu quero te agradecer, Pedro. Acho que foi uma aula, né, de história, e um povo que não conhece a sua história acaba por ser escravo, né? Então, agradecer estar aqui a gente no Brasil de Fato, Rede Soberania, e que é cada vez mais fundamental a gente fortalecer, né, os nossos veículos de comunicação comprometidos com os trabalhadores, né, comprometidos com a democracia e na defesa da Constituição. Né? Olha, eu quero agradecer, Kátia, na tua pessoa, a todos do Brasil de Fato, da Rede Soberania. Eu quero dizer que é uma honra muito grande poder, de alguma maneira, colaborar e fazer, nesse momento exato, também a minha parte. Muito obrigado. Então, obrigada a todos que nos acompanharam aí e até a próxima.